Alô, garotos e garotas, meninos e meninas, rapazes e moçoras. É o seguinte, senhoras e senhores, todos ligados na guitarra. Aqui é a coluna GPE, coluna que eu participei, muitos anos escrevi na revista Guitar Player, que é considerada uma das maiores revistas de guitarra do planeta. Revista Guitar Player norte-americana. Eu escrevia na Guitar Player Brasil. E a matéria que eu vou trazer hoje é uma das muitas matérias que escrevi ao longo de anos na revista GPE, Guitar Player. É isso aí. Bom, então, dê like, dentro do possível, você curta o canal, se inscreva e vamos à matéria. Hoje eu vou falar sobre George Harrison e John Lennon como os dois guitarristas dos Beatles, né? Porque eles eram os dois guitarristas dos Beatles, ok? Vamos lá então? Vamos na matéria? Ok, então vamos lá. Aqui eu estou falando dos anos 60, os riffs de George Harrison e John Lennon. Na realidade, nos Beatles, quem mais fazia os solos, fazia os riffs e tal, normalmente era o George Harrison, né? O John Lennon fazia mais as bases, né? A guitarra base. E nem sempre as guitarras do John Lennon eram assim virtuosísticas, né? A gente sabe que entre o John e o George era mais guitarrista que o John, né? Eu estou falando do ponto de vista técnico, de saber fazer, saber tocar um instrumento, né? Porque, veja bem, a gente tem que entender uma coisa. Às vezes o cara é um grande solista, mas não é um grande condutor, quer dizer, a base dele às vezes não é grande coisa. O cara faz uma base normal. E às vezes o cara é um tremendo condutor, um grande basista, toca muito bem a base, sabe acompanhar muito bem, mas não é um grande solista. E os guitarristas profissionais em geral, o certo seria, pelo menos, né, que eles soubessem fazer os dois muito bem, já que o cara é guitarrista profissional. Então, tanto sabe solar, quanto sabe acompanhar. Que é o que eu faço desde 1981, com os meus alunos. Eu ensino as duas coisas para eles, desde 1981. Por quê? Porque eu sempre digo o seguinte, você tem que saber fazer bem as duas coisas, porque você tem que estar pronto para o trabalho que vai aparecer. E a música é muito maior que nós, é difícil dominar tudo. Então, tem que estudar. Tem que estar sempre ali em cima, estudando e tal, porque sempre tem novidades para a gente aprender. Tá? A música é maior que nós, infelizmente. Então, nesta edição, que no caso aqui está sendo semanal, mas lá na revista era mensal, né? Nós vamos estudar os riffs extraídos do riquíssimo repertório da mais famosa banda pop de todos os tempos, The Beatles, incontáveis grupos e artistas do pop rock, né? De todos os cantos do planeta, né? Compõem, consciente ou inconscientemente, canções inspiradas nos quatro rapazes de Liverpool. Além disso, músicas dos Beatles continuam sendo interpretadas nos mais diversos idiomas, como Yesterday, por exemplo, né? Uma grande canção, né? Que é do Paul, né? Mas o editor exigia que a autoria fosse escrita pelos dois, John Lennon e Paul McCartney, que está entre as composições mais regravadas da história. Muito bem, então no exemplo 1 eu mostro um riff praticamente obrigatório para todo estudante de guitarra. Foi executado por George Harrison em Day Tripper, single lançado em 1965. Trata-se de uma frase de 2 compassos que se repete durante toda a canção. Está na tonalidade de Mi, mas possui ambiguidade, porque inclui notas da escala pentatônica de Mi menor, né? São essas notas aí, né? Mi, Sol, Lá, Si, Ré, né? Porém, em vez de Lá, Harrison toca Sol sustenido, formando o seguinte grupo de notas, que é esse grupo que está aí, que forma uma tônica, uma terça menor, uma terça maior, uma quinta justa e uma sétima menor, que é a pentatônica Blue Note, no final das contas, que pode ser considerado outro modo de escala pentatônica. Na verdade, existem muitas estruturas, né, de pentatônicas, né, de intervalares, quer dizer, muitas estruturas intervalares de escalas dentro do sistema geral, mas esse é um assunto específico, né, que fica para outra oportunidade. Eu dou o exemplo 2, que traz, vamos primeiro ver o exemplo 1, que é o Day Tripper, ok? Vamos pôr na tela aí, eu tocando Day Tripper, né? Ok? Bom, aí é o seguinte, você tem no exemplo 2, que traz um trecho do solo do Get Back,
canção lançada como single em 1969, já no final dos Beatles, mas também presente no derradeiro álbum dos Beatles, que é o Let It Be, de 1970. Segundo a ficha técnica, o solo da versão original foi executado por Lennon. Tá? O lick baseia-se na pentatônica de Lá, sendo que a primeira parte encontra-se no desenho 4 da pentatônica, que fica na terceira região do braço da guitarra, entre as casas 9 e 12. A segunda parte do lick, no compasso 3, mantém-se no desenho 4 da pentatônica, mas Lennon conclui com as notas Dó e Lá, que formam a cabeça do desenho 1 da pentatônica de Lá menor. Portanto, há uma mescla de dois modos dessa escala. Tome cuidado ao executar os bends e slides. Sim, bend é um estudo à parte, viu? Se você quer ser bom de band, você tem que estudar band à parte, tá? Isso é um assunto que você pode entrar em contato comigo e te explico melhor. O som de guitarra é limpo, com um pouco de reverb. Para um estudo mais aprofundado de riffs, licks e solos, eu recomendo meu livro Universo da Guitarra Rock, volume 1, ok? Muito bem, muito bem. Aqui é o exemplo 2, ó, do Lennon, né? Do Lennon, que ele toca aí essa frasezinha e tal, né? Muito bem. Conforme você viu aí na tela, você pode explorar mais esse assunto. Né? Podemos explorar mais esse assunto trabalhando com outros exemplos. Né? Tem N exemplos para a gente trabalhar aqui. Por acaso, George Harrison e John Lennon, que na verdade eu, particularmente, nunca considerei eles como guitarristas que nos sirvam para referência, como, sei lá, como um guitarrista virtuoso. Porque não eram virtuosos, eles eram muito musicais, é diferente. Né? Uma coisa é o cara ser musical, outra coisa é ser virtuoso. E às vezes o cara pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tudo bem, tá certo? Mas, no caso de George Harrison, do ponto de vista técnico, tanto Harrison como Lennon eram limitados tecnicamente. Porque a proposta ali não era ser virtuoso, não era tocar bem o instrumento e tal. A proposta ali eram as canções deles aqui eram muito musicais, muito inspiradas, eles faziam melodias incríveis, assim, né? E que veja bem, todo o material já está dentro do âmbito do sistema tonal, sistema modal, não tem novidade nenhuma, mas eles conseguiam rearranjar coisas já existentes, né, e recriar de uma forma tão original que aquilo parecia que nunca ninguém tinha feito algo semelhante, né, de tão original. Então eles tinham essa capacidade, essa originalidade, que eu não sei de onde é que veio, sei lá, é assim, as coisas acontecem, né. Cada um tem a criatividade que tem. Quanto mais informação você tem, melhor, porque você pode ampliar a sua criatividade. No caso deles, que eu sei, eles ouviram muito música e tocaram muito cover, né, de outros cantores, de outras bandas e tudo mais. Então, antes de se lançar como Beatles, com composições próprias, eles eram músicos de estúdio também. Fizeram muito cover na vida, etc. e tal. Tocavam muito, tocavam intensamente. Então, eu acho que isso também ajudou, colaborou, contribuiu para que eles pudessem criar hits, grandes hits, porque eles foram talvez o maior hitmakers de toda a história da música pop, né, dos últimos 60 anos, e aí eu estou considerando, eu estou aqui em 2024, então eu estou considerando de 64, né, até 24, 60 anos, foram os maiores hitmakers de toda a história, né, seguido talvez pelos Bee Gees, que foram grandes hitmakers também, que aí vale a pena fazer um programa falando dos Bee Gees, mas não aqui de guitarra, obviamente. E, enfim, então, são coisas diferentes a gente distinguir o que é um bom instrumentista, e o que é um bom compositor. Às vezes você consegue as duas coisas num único músico. Ele é um bom compositor e um bom instrumentista. No caso dos Beatles, eles não eram grandes instrumentistas, mas eram excepcionalmente musicais. E o que se propunham a fazer, faziam com a maior musicalidade possível, né? E tocavam direitinho, né, dentro do possível, o que podiam fazer, né, dentro dos limites técnicos que eles tinham, né. E é isso aí. Eu creio que dos três, do George, do John e do Paul, me parece que o mais musical é o Paul, né. Parece que ele é o mais musical dos três. Aí para conferir isso é simples, é só conhecer a obra inteira dos Beatles, como a minha geração conhece, eu tenho a obra inteira aqui, né, eu acompanhei toda a trajetória, porque eu sou pré-Beatles, né, eu comecei a ouvir Beatles quando eles estouraram, né, eu era criança. Então eu acompanhei toda a trajetória. Então eu conheço a obra relativamente, e o suficiente para saber que eles foram grandes compositores dentro do espectro da música pop. Né? Não dá para comparar, quando você fala compositor, você não está comparando com Johann Sebastian Bach, com os grandes compositores do passado, que foram os grandes mestres da música, da história ocidental, da história da música ocidental. Né? Tem que ver que a música pop é um outro círculo de coisas que nós estamos falando, é uma outra esfera da música, né? É uma esfera da música que está dentro das outras esferas maiores, a saber, isso é um outro assunto complicado que cabe dentro de
de um bate-papo sobre história da música. E aí tem que se conhecer toda a história da música ocidental, ouvir tudo, para depois estar gabaritado para falar a respeito. Porque tem muita gente que fala da palpite, mas não conhece a história da música e não ouviu tudo. Não conhece os grandes autores. E não tem também a dimensão, né, dos estatutos da música mesmo. Né? Então, para eu falar, por exemplo, se eu vou falar de Johann Sebastian Bach, eu não estou falando de homofonia, eu estou falando de polifonia, que é uma outra planificação musical, diferente dessa planificação musical da música pop, que segue os padrões da homofonia. Né? Às vezes mesclado também com outros elementos. Mas aí é que está, é uma questão complicada essa, porque quando a gente analisa, tem que analisar em relação à escola, em relação aos códigos daquela arte, daquela proposta de planificação de trabalho. Então é isso aí, tá? Vamos em frente. Semana que vem tem mais.